que é o zigurat de Ur, no Iraque. Tá? Esse zigurat é bastante importante porque é o que a gente tem mais bem conservado, né? Ali com detalhes originais, realmente, da sua construção ali. É o zigurat de Ur, no Iraque, que ele tem 21 metros de altura, tá? E ali por 62,5 por 43 metros em suas bases, tá? Nas bases. Lembrando que os povos da Mesopotâmia são as civilizações que se desenvolveram na área ali das terras férteis, localizada entre esses rios que eu mostrei no mapa anterior, Tigre e Eufrates, na região sul ali, na região atual do Iraque, né? E entre eles a gente tem sumérios, assírios, babilônios, né? Então os mesopotâmicos, eles consideravam o ofício de construir um dom divino em que foi ensinado a eles, né? Foi ensinado aos homens pelos deuses, esses deuses do panteão mesopotâmico, que são muitos. A gente fala do panteão egípcio, que são milhares, né? Eu tenho lives aqui falando, tem mais lives agendadas para eu continuar falando sobre esses deuses. São muitos deuses também no panteão mesopotâmico. E eles foram encarregados, segundo essas mitologias, né, de ensinar realmente à humanidade diversos ofícios, diversas áreas do conhecimento. A gente tem na mitologia mesopotâmica, a gente vê esses deuses ensinando ali, transmitindo o conhecimento aos homens, à humanidade. Então, esse ofício de construir era muito importante, sagrado para os mesopotâmicos. Era, de fato, um dom divino ensinado aos homens pelos deuses. E a arquitetura, toda essa arquitetura que se desenvolveu nessa região. Então, os templos são muito parecidos com esse aqui, esse zigurates de Ur. Os zigurates são nesses estilos, né? Então, a escassez, inclusive, de pedras e madeira nessa região, né, fez com que eles passassem a usar os tijolos ali cozidos ao sol. A argila também, né, assim, esses materiais, tijolos cozidos ao sol, argila, eram tipo materiais que eles usavam para construir, né, eram os mais usados por eles nessas construções. E existem 3 fatores principais, pessoal, que contribuíram para esse estilo de arquitetura ali na Mesopotâmia, que foi justamente essa organização sociopolítica dessas cidades, eram cidades-estados também, sumérias, né? E dos reinos e impérios que sucederam ali aos sumérios, o papel da religião organizada ali nos assuntos de Estado da Mesopotâmia e as influências do ambiente natural, as limitações impostas ao artista e ao arquiteto pela própria geologia da região, pelo clima da região. Então, tudo isso contribuiu. E os materiais de construção que eles mais usavam, já que eu estou falando dessas construções, né, eles mais usavam era o barro ali formado ali nas margens desses rios, Tigre e Eufrates, era a matéria-prima usada nessa arquitetura que a gente vê na Mesopotâmia, desses templos, né, de conexão divina que eles utilizavam principalmente com esse intuito. E, inclusive, esse barro, né, que poderia dar origem ali ao tijolo seco, ao sol, o adobe, né, ou cozido, né, o tijolo cozido também. Então, lembrando que a gente tinha escassez de madeira, né, nessa região, e os sumérios acreditavam, inclusive, que o barro foi o material usado ali pelos deuses, né, para moldar quem? Para moldar os seres humanos. Tem essa questão na mitologia deles. Sábado, inclusive, a gente vai falar do Enuma Elish, a gente vai falar muito dessa questão desse mito de criação envolvendo todo esse processo, né? Então, eles acreditavam nessa questão de que o barro foi o material usado ali pelos deuses para moldar os seres humanos. Por isso, ao trabalhar com barro, eles estariam o quê? Honrando esses deuses. Tem essa questão também lá. Outro material importante para essas construções, a pedra. Embora ali as pedras fossem o que? Escassas, né? Havia uma pedreira de calcário na região. Embora a gente tenha esse problema de escassez ali, tinha essa pedreira de calcário.
E a sua extração e transportes, eles eram caros, inclusive, por isso eram usados apenas essas pedras, né, elas eram mais usadas em templos, esculturas e também em joias, né, que eles fabricavam muitas joias. E o betume também, pessoal, outro material, betume a gente vê muito lá no Egito, né, e o betume na mumificação, né, era muito importante ali no Antigo Egito. E o betume que jorrava ali facilmente da terra, ele era recolhido e usado como argamassa, né? E também na impermeabilização de tijolos, né? Era muito importante o uso desse betume. E aqui, pessoal, a gente tem um outro. Eu não sei se a imagem talvez não ficou muito boa, mas aqui é só uma representação de como que seriam os zigurates, né? Vocês veem várias escadarias, né, laterais, na frente, nas laterais, vários níveis, né, vários compartimentos. Então, essa era a estrutura básica ali de um zigurate, né, para quem fosse ali construir. Então, eu acho belíssimo, né? Lindas essas construções. E que bom que alguns sobreviveram, por mais que sofreram ali muitos danos, muita erosão, a gente conseguiu restaurar alguns, né? Entender como que era essa estrutura desse monumento, né? Acho belíssimo, apesar de que a guerra na região ali destruiu muito, né? Síria, Iraque, né? Muito foi perdido, né? Mas que bom que muito também ainda está salvo. Espero que continue. Então, pessoal, o templo é o primeiro edifício com estrutura sólida ali na Suméria. E no período arcaico era pequeno, com uma única sala oval ou retangular. Então, eram estruturas bem menores que foram se desenvolvendo, né? Toda essa engenharia, essa arquitetura, ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, né? Com o tempo, esses templos eles foram assumindo formas mais complexas e desenvolvidas, incorporando ali estruturas escalonadas, que são conhecidas atualmente como zigurates, né? E o zigurate é uma forma de templo, como eu falei para vocês, criado ali pelos sumérios e também comuns para os babilônios, para os assírios também, né? A gente vai ver vários modelos dessas construções que elas foram evoluindo ao longo dos períodos, dos impérios da história, e era uma estrutura maciça, né, em forma de meio que pirâmide, né, com vários andares, como vocês estão vendo, sobrepostos, com um templo no topo. Esse templo lá no topo, no alto, era muito importante. E o interior era feito de tijolos queimados, tá, pessoal? Que eram mais resistentes, né? Enquanto que o exterior era feito com tijolos cozidos ao sol, que era muito usado. Que, inclusive, mais fáceis ali de serem produzidos, porém menos resistentes. Então, os tijolos mais resistentes eram os internos, os que ficavam dentro da estrutura, né, os tijolos queimados. Esses eram mais resistentes. Então, tinha toda essa técnica, né, que eles utilizavam, e graças a isso, algumas estruturas dessas resistiram ao tempo, né? E o acesso ao templo, no topo ali do zigurate, como vocês estão vendo, era feito por várias rampas, escadarias, né, que a gente tem. E, apesar da semelhança ali com as pirâmides do Egito, né, muita gente pode lembrar logo das pirâmides do Egito, né, associar. A estrutura interna e a finalidade são bem diferentes, tá, pessoal? Uma coisa é um zigurate mesopotâmico, outra é uma pirâmide egípcia. Então, apesar das semelhanças, a estrutura interna e finalidade são bem diferentes entre essas construções. Os zigurates, eles não possuem câmaras internas e eles são templos religiosos destinados a quê? A moradia dos deuses. Foram construídos para os deuses, para ter essa conexão, esse contato divino ali com esses deuses. E também, em muitos desses zigurates, se desenvolveu ciência, né? Eles estudavam astronomia, observação dos astros, né? A cosmologia. Então, a gente vê aí o que vai diferir das complexas estruturas das pirâmides, que eram tumbas faraônicas, né? Então, deixa eu só mudar aqui. Essas imagens não ficaram muito boas. Quando eu botei, eu fiz pelo Canva,
E eu não sei, eu aumentei um pouco e acho que distorceu a qualidade, né, pessoal? Eu não percebi muito isso, mas aqui a gente tem, pessoal, são ruínas em torno ali do zigurate de Ur, no Iraque, tá? São ruínas. E o zigurate de Ur, que eu até mostrei num slide, num dos últimos slides, né? Que é o mais bem conservado de todos os zigurates que a gente tem, tá? Ele lá no finalzinho aqui da imagem, e várias ruínas que a gente tem ao redor desse zigurate de Ur. E ele foi construído para o deus da lua, Nana, né, um dos deuses ali do panteão mesopotâmico, o deus Nana, o deus da lua, né, o padroeiro ali da cidade-estado de Ur, o padroeiro dessa localidade, ali por volta de 2100, antes da Era Comum, olha só. E foi construído pelo rei sumério, né, Ur-Nammu. E em seu entorno, né, ao redor havia o que? Casas, tinha muita casa, muita residência, prédios comerciais, tinha todo um sistema de comércio, vias comerciais, serviços públicos, prédios públicos, né, de governo e tudo mais. Então, a gente tinha tudo isso no entorno desse zigurate de Ur, né? A arqueologia, ela mostra isso em detalhes. E aqui também a gente tem um outro zigurate importante que está associado a Marduk, dedicado ao deus Marduk. Aqui é uma representação do zigurate de Etemenanque. Esse zigurate de Etemenanque, ele foi destruído, né? Aí Alexandre quis reconstruir na época, Alexandre o Grande, mas ele morreu antes, infelizmente, né? Então, o que a gente tem é uma representação, a gente tem textos em tabuletas de argila cuneiforme descrevendo alguns detalhes dessa estrutura, desse zigurate de Etemenanque, conhecido como a Torre de Babel. Tá aí a Torre de Babel. Quem gostaria de ver é isso aqui. É isso aqui que serviu de base para a Torre de Babel. O zigurate de Marduk, de Etemenanque, né? Então, dedicado ao deus Marduk da Babilônia, né? Etemenanque significa o quê? A casa da fundação do céu e da terra. Então, esse zigurate, pessoal, serviu de inspiração para a história bíblica da Torre de Babel, né? A estrutura original, inclusive, ela foi construída por Hammurabi. Lembram? O Código de Hammurabi foi ali a estrutura original foi construída por Hammurabi, restaurada por Nabucodonosor ali no século VII antes da Era Comum, período dele. E essa obra era composta de amplas escadarias, como vocês estão vendo, belíssima, né? Uma obra de arte, realmente. Eles se dedicavam, né, no quesito arquitetura, realmente, engenharia, arquitetura, eram exímios nisso, né? Então, essa obra ela era composta de muitas amplas escadarias em toda a sua volta, 7 andares e cerca de... Alguns pesquisadores dizem que é exagero dizer que tinha... Algumas inscrições que foram encontradas dizendo que tinha 91 metros de altura. Eu acho muito. Aí no topo tinha um santuário, né? Alguns pesquisadores dizem que não, foi colocado 91 metros de altura para exagerar, para dizer que era algo divino, grandioso, mas era bem menor, tipo 40 e poucos metros de altura. Mas em alguns textos a gente tem 91 metros de altura, e lá no topo tem o santuário. E você vê que ao redor desse templo, né, eles desenvolveram o quê? Uma cidade. Eles desenvolviam ali a cidade, a gente tinha residências, comércio, né, tudo isso, ao redor do templo principal. E, como é que eu posso dizer, né? Como eu falei, foi dedicado ali realmente ao deus Marduk, né? E além da função religiosa, esse templo também tinha um papel científico, como eu falei. Os escribas, eles observavam muito ali os astros, eles estudavam astronomia, astrologia, astronomia, cosmologia, entendeu? Eles tinham essa preocupação em observar os astros, em registrar tudo. Eles registravam ali nas tabuletas de argila, a gente tem muitas delas hoje, né? Mostrando isso, como que eles estudavam astronomia, observavam a movimentação desses astros. Eles conheciam, para vocês terem ideia, Saturno,
Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio. Os 5 principais, né, Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, eles conheciam, eles observavam a movimentação desses astros, né, o Sol e a Lua, obviamente, né. Então, quando Alexandre o Grande conquistou a Babilônia, ali em 331 antes da Era Comum, ele ordenou a demolição desse templo de Etemenanque para reconstruí-lo. Ele disse, demole, vamos reconstruir. Só que ele morreu antes, né? Ele antes de reconstruir, ele faleceu realmente. Né? Teve a morte dele, que pôs fim aos planos de reconstrução desse zigurate. O que a gente tem hoje são representações, até maquetes, né? Eu vi um dia uma maquete belíssima desse local. A gente tem representações baseadas no que os textos, algumas inscrições nas tabuletas de argila cuneiforme nos mostram. Que pena que ele faleceu, né, o Alexandre, antes de reconstruí-lo. Ele devia não ter mandado destruir, né? Ele errou nisso. E não foi, João? João gostou. Tem que falar, né? E aqui, pessoal, a gente tem os jardins suspensos. Os famosos jardins suspensos belíssimos, né? E a gente tem que são babilônios, mas na verdade são assírios, né? Isso aí eles pegaram ali dos assírios, né? Então, a gente tem esse estilo aqui também de construção mesopotâmica, né? Os jardins suspensos da Babilônia, que na verdade eram assírios, e esses jardins suspensos eles foram construídos lá na Babilônia, a mando do rei Nabucodonosor II, ali no século, mais ou menos século VI, antes da Era Comum, né? E foi construído com a estrutura também, como vocês podem ver, de um zigurate. Era como se fosse um zigurate, sendo que mais bonito ainda. Oi, João. É daí que sai o Jardim do Éden, viu? É daqui que sai o Jardim do Éden, desses jardins suspensos. Isso porque a proposta do jardim é justamente a morada do Deus, que era o zigurate. Uhum. Ótimo. Então é isso, observação interessante aí do amigo João, né? Mas só que ele foi construído com essa estrutura de zigurate, mas ele era coberto ali de vegetação. A gente vê que ele realmente era todo coberto com essa vegetação, né, pessoal? Era um estilo assim muito bonito, né? E próximo ali, estava bem próximo ao rio Eufrates, né, o que possibilitou amplos sistemas de irrigação. Por isso que eles desenvolveram esse estilo aí desses jardins, né? Eles tinham essa facilidade de irrigação devido à proximidade ali com o rio Eufrates. E os tijolos de barro, eles eram revestidos com betume. Lembra que eu falei que betume era um importante material usado nessas construções, o betume, porque ele ia impermeabilizar esses tijolos. Já que esses tijolos eles estavam sendo constantemente irrigados, molhados, tinha que ter um material para impermeabilizar, porque senão a gente ia ter um problema, né? A gente podia ter um dano ali na estrutura, né? Acho que quem entende aí de engenharia, de arquitetura, vai saber mais do que eu, né? Então, deixa eu ver aqui, a gente está com 1 hora de live, ó. A live foi automaticamente encerrada no Instagram, tá, pessoal? O pessoal que estava no Instagram, acredito que a maioria já deve ter vindo para cá, para o YouTube, né? E é porque lá só dura 1 hora, tem direito a ficar 1 hora lá a live. E aqui no YouTube a gente vai seguir até, né? Então, quem estava lá, vem para cá para poder continuar assistindo, tá bom? Nos Oi, escritos João. bíblicos, nos escritos bíblicos, de Ezequiel, de Zacarias, que fala de fluentes que saíam do templo, né, de Jerusalém, é justamente a visão dos escritores da narrativa que eles tinham desse tipo de zigurate aí, Sim. que é uma nascente fértil que sai dali. Então, eles pegam, eles se apropriam da cultura dos outros para construir a sua. Sempre assim, né? Essas são as narrativas. Aí vai dizer que havia um rio que saía do templo, e esse rio ele regava um determinado local,
e esse rio tinha 4 braços, é aquele negócio. Só que eles tiram tudo da Mesopotâmia, porque eles ficaram ali, né, se eu não me engano, por quase 5 décadas. Então, precisou se apropriar para poder adaptar o seu escrito É, através daquilo que não era seu. Eu falo para exatamente. gente que chama de plágio, né? Eu É. falo assim, Plágio, ou eu prefiro usar o termo reciclagem mitológica, né? Eu prefiro usar esse termo, mas é basicamente isso.